Rádio Brasil Espírita pertence ao primeiro sistema de comunicação espírita do estado de Alagoas. Nova Fraternidade. Acesse www.radiobrasilespírita.com.br. A partir de agora, na Rádio Brasil Espírita, Conversa Fraterna. Boa tarde, queridos amigos da Rádio Brasil Espírita, que estão sintonizados conosco neste momento. Boa tarde, Márcio Eduardo, nosso diretor. Boa tarde, Milton Ramos, nosso convidado muito especial. Estamos iniciando o nosso programa Conversa Fraterna, substituindo, vamos dizer assim, o nosso querido Leônio Soares, a quem mandamos o nosso boa tarde, o nosso abraço durante esse mês de janeiro, para que ele também possa usufruir um pouco mais, né, das suas folgas, né? E temos esse prazer imenso de estar hoje com o Milton Ramos aqui. Queremos mandar o nosso abraço fraterno, amoroso, né, a todos os nossos amigos que estão sintonizados conosco, mais particularmente a nossa querida Cacau, a Cláudia Galenbeck, que está lá em São Paulo, né, nos estúdios da nossa rádio, nos dando essa sustentação. Querida, um beijo grande, saudades. E as nossos irmãos, confrades e nossos companheiros aqui, tanto do nosso estado de Alagoas, do Brasil e do mundo. É um prazer imenso nós estarmos com o Milton Ramos. E antes de passarmos para os seus cumprimentos, nós gostaríamos de convidar a todos que estão conosco para um momento de reflexão, aonde pedimos que possamos colocar em nós, neste momento, a paz e a calma necessárias para esquecermos momentaneamente o desassossego, os momentos tristes em nossas vidas, para enviarmos os nossos pensamentos ao Mestre dos Mestres, Jesus de Nazaré, esse nosso irmão maior, que veio nos orientar a caminhada em direção ao Pai. E pedir, Jesus, que abençoe este ambiente, os estúdios da nossa Rádio Brasil Espírita, que abençoe o lar de cada um de nós, que nos abençoe a família, a vida, e ajude-nos a adquirir a força necessária para a continuação da caminhada, que conduza o nosso programa através dos benfeitores espirituais e que todos nós possamos sentir em nós o amor de nossa Mãe Maria de Nazaré, que possamos ser intuídos e auxiliados não só durante esse programa, mas em toda a nossa caminhada, e possamos sempre contar com o amor do Pai, não só neste momento, mas em todos os momentos de nossas vidas. Que assim seja. E assim, meus irmãos, meus amigos, nós vamos passar para o nosso querido Milton Ramos, para que ele cumprimente o público e faça as suas considerações iniciais. Boa tarde, amigos. É com muita alegria, uma satisfação enorme em estar desfrutando com vocês deste momento ímpar. Vai aqui um abraço apertado ao nosso amigo Leônidas, companheiro aqui de programa, né, da qual nós sempre conversamos aqui a respeito das coisas da vida.
programa ao vivo é assim, né? Nós estávamos com um probleminha, o microfone do Milton estava desligado. Mas vamos lá, Milton. Detalhe técnico, né? Exato. Boa tarde, meus amigos. É uma satisfação enorme que eu me encontro aqui neste momento, desfrutando desse espaço aqui tão agradável e da conversa também, como se diz, conversa fraterna, com meu amigo Divanildo, sob a supervisão do amigo Márcio. Eu quero, neste momento, cumprimentar a todos e também externar um abraço apertado ao nosso amigo Leones e dizer que eu estou muito contente por estar aqui, viu, Divanildo? Prazer nosso. Eu quero, como nós estamos com vídeo hoje, né? O Márcio está fazendo esse experimento, né, do vídeo. Eu quero dizer aos nossos ouvintes, aos nossos companheiros que estão nos vendo, que vocês não estão vendo dobrado, não. Que o Milton é realmente... eu sou sósia dele, né? E que é um amigo querido, meu irmão querido do coração, e a gente se parece um pouco, né, fisicamente. E é um prazer realmente nosso, imenso, a gente estar aqui com o Milton. E, Milton, iniciando o programa, nós normalmente fazemos algumas perguntas, né? Entramos um pouco no campo da vida privada dos nossos amigos, mas não se preocupe, né? Que nós não vamos invadir o território tão terrivelmente. Nós queríamos assim saber a sua caminhada, a sua trajetória, né, pessoal, assim, como você despertou assim para a vida, como foi essa sua adolescência, essa sua infância, né? Assim, os seus estudos, né, até você chegar à maturidade, e também aproveitando para saber se nesse contexto você já tinha esse conhecimento espírita ou você despertou depois, né, para a doutrina dos espíritos. Bom, Divanildo, eu fui criança pobre, né? Fui criança pobre e nós tivemos, de certa forma, uma caminhada um pouco difícil, mas que nós conseguimos, com certa perseverança e com a ajuda também dos meus pais, superarmos todas as dificuldades que é inerente a quem vive num ambiente como este, né? Então, de certa forma, eu posso dizer que hoje eu me sinto realizado por ter dado esse salto de qualidade na minha vida, juntamente com as minhas irmãs, já que eu não tenho irmãos, eu tenho 3 irmãs, né? Então hoje eu sou casado, tenho a minha casa, a minha esposa, tenho os meus 4 filhos. Mas quando nós nos voltamos para o conhecimento espírita ou espiritualista, como você está falando aqui a abordagem, eu observo que desde garoto eu sempre tive uma curiosidade pelo que eu diria o fantasmagórico, o adimensional, sabe? O supra-humano. Eu sempre tive alguma curiosidade a esse respeito. E acontece que por causa disso, essa questão, essa curiosidade em saber o outro lado da vida, me levou por alguns caminhos. E foi justamente por isso que nós adentramos, a princípio, até mesmo por causa da origem da minha família, eu frequentei muito a Igreja Católica. A minha infância foi, de certa forma, dentro da Igreja Católica, e mesmo já como adolescente, já rapaz, eu participava ativamente das atividades da Igreja Católica. E hoje eu posso dizer que também muito do meu jogo de cintura hoje, eu devo também à própria Igreja Católica, porque eu digo que eu acho extraordinário, eu diria não a doutrina em si católica, mas o movimento leigo católico é extraordinário. Exato, não é isso? Há uns movimentos lá de jovens, eu participei muito de clubes de jovens, fiz o cursilho da cristandade, encontro de casais. Então eles têm uma série de atividades propiciadas por leigos que eu reputo como simplesmente extraordinária e que, de certa forma, leva à reflexão das pessoas e dá um norte, um direcionamento na vida das pessoas. Eu acho extraordinária. A doutrina em si da Igreja Católica foi que, com o passar do tempo e com essa minha extrema curiosidade
período transcendente, eu percebi que ela começou a não dar mais resposta àquelas indagações que eu tinha comigo. Então, muita coisa que eu não conseguia entender que era colocado através dos próprios dogmas. E muita coisa colocada que, na minha ótica, mesmo um rapaz ainda, eu começava a ver como se fosse batia de frente com a minha, eu diria, não é considerar inteligência. Queríamos raciocinar em cima de alguma coisa, mas estava preso porque os dogmas, as condições não permitiam um voo maior, uma reflexão maior a respeito de determinados assuntos. E com o tempo eu fui começando a perder aquela magia que representava a minha religião inicial. E aí eu comecei a adentrar por outras vertentes. E aí eu não diria que eu fui, vamos dizer assim, um militante, mas eu andei frequentando alguns cultos evangélicos, visitando, na minha tentativa de encontrar as respostas, sabe? Eu estive também até atendendo a um convite, aí eu já estava como profissional, nós também frequentamos a própria maçonaria nessa minha busca. Eu passei um bom tempo lá dentro tentando encontrar as minhas respostas. Posteriormente, através de um tio que eu tinha, nós também tivemos uma certa, eu diria assim, uma certa iniciação dentro do Rosa Cruz, porque eu estava procurando entender as questões que me afligiam. E acontece que, de certa forma, apesar de achar essas doutrinas extraordinárias, fantásticas até, mas faltava algo. Sempre havia uma lacuna que eu não conseguia preencher. E até que um dia, eu profissional, eu fui convidado por um companheiro que você também o conhece, que é o Luiz Jorge, né? Um amigo Luiz Jorge, nós trabalhávamos juntos na mesma empresa, engenheiro eletricista, e nós fomos fazer um curso numa outra cidade. E nesta outra cidade, nós estávamos junto com outras pessoas da empresa Coirmã. E lá tinha muita gente, tinha engenheiros, tinha psicólogos, tinha administradores, tinha economistas, era multiprofissional este evento. E nós fomos para lá para aprendermos para quando voltarmos para a nossa empresa, nós fazemos o trabalho multiplicador da ideia que aprendíamos lá. E uma certa vez, uma noite, o Luiz Jorge, mais um outro companheiro, chega perto de mim e me diz: Milton, eu gostaria de fazer um convite, que você participasse de uma reunião que nós vamos ter. Aí citou qual era o espaço. E eu fui, estava sem fazer nada, eu fui com o Luiz Jorge, esse companheiro, até este espaço. Quando eu cheguei lá, tinha mais pessoas naquela reunião. E aí eles explicaram para mim que eles iam fazer o que eles chamaram de Evangelho no Lar. Aí abriram o Evangelho e leram um texto do Evangelho, um capítulo daquele, que eu não me recordo mais qual foi dos Evangelhos. E a partir daí, eles começaram, entre eles mesmos, a colocar opiniões em cima do material que tinham que acabar de ler. A visão de cada um, a reflexão de cada um a respeito do assunto apresentado. E aí me deram a oportunidade de eu expressar meu ponto de vista. Pronto, essa reunião marcou-me, porque eu entendi que era aquilo que eu estava procurando, algo que propiciasse-me uma reflexão, que eu tivesse espaço para colocar-me, que eu pudesse interagir com alguém, com uma outra pessoa, e a partir daí crescer juntos. Para mim foi fantástico. Aí eu perguntei ao nosso amigo Luiz Jorge, onde é que eu poderia encontrar livros que me desse esse suporte? Porque eles se revelaram como espíritas, e eu não conhecia o espiritismo. Aí eu perguntei para ele, e o amigo indicou-me o Livro dos Espíritos. Aí, quando eu cheguei em Maceió, eu compro o Livro dos Espíritos. Mas, Divanildo, eu tive uma surpresa enorme, porque eu não me adaptei com a leitura do Livro dos Espíritos. Eu achei difícil, tive uma enorme dificuldade daquela pergunta e resposta, de entender até a forma como estava colocada. Muita dificuldade.
não parei. Mas em seguida caiu em minhas mãos um outro livrinho bem menor, quase que um livro de bolso, O que é o Espiritismo, de Allan Kardec. Nossa! Abriu-me os olhos, abriu-me a mente. Aí eu mergulhei para valer nesse livrinho de bolso, li várias vezes o livrinho O que é o Espiritismo. Se não me falha a memória, o livro parece que é Kardec conversando com 4 pessoas. Exato. Parece-me que um é um padre, o outro é um cético, o outro eu não sei, os outros demais eu não sei. Mas são pessoas que fazem perguntas que eu gostaria de fazer a respeito. E aí Kardec respondia pelo olhar espírita. E as respostas que foram dadas às perguntas, que para todo efeito eram as minhas perguntas, elas foram respondidas, na minha ótica, de uma forma profundamente convincente. Foram as suas respostas. Aí eu me maravilhei, me sabe? Aí eu perguntei posteriormente ao meu amigo como era que eu poderia me iniciar, já que eu estava começando a ler os livros. Aí disse: Milton, vamos lá para a instituição que eu frequento, que era o Centro Espírita Manuel Batista, que você muito bem conhece. E eu fui para o Manuel Batista. Quando eu cheguei de Manuel Batista, eles só tinham, em termos de área de estudo, que era o que me interessava, apenas os que eles chamavam de curso básico de Espiritismo, que era uma espécie de uma introdução ao Espiritismo. Iniciação. Eu fiz esse curso 4, foi 5 vezes. Terminava o curso, abria inscrições, uma outra turma, e eu continuava. Eu fiz por diversas vezes esse curso. Logo depois que terminou o curso, eu passei a ser monitor ou instrutor desse curso, porque não existia um outro. Aí foi quando a instituição, posteriormente, começou a criar uma espécie de uma grade curricular. Aí criou uma grade de cursos. Aí, a partir daí, surgiu esse curso que eles chamavam de um estudo comparado da doutrina espírita, onde via os postulados espíritas e pegava os 5 livros da codificação e via em cada livro como era que estava apresentado aquele postulado. Por exemplo, vamos estudar Deus. Aí viria Deus como era abordado em cada obra daquela. Foi enriquecedor. Mas, Divanildo, o que mais me marcou e me impressionou foi porque depois que eu fiz esses estudos, aí então eu comecei a compor um grupo de estudo das obras de André Luiz. Divanildo, na minha concepção, quem ler André Luiz nunca mais será o mesmo. Tal a quantidade de ensinamentos que estão colocados ali dentro, sabe? Aí foi quando eu comecei a encontrar as respostas que eu procurava. E eu também cheguei à conclusão de que, se naquele momento eu tinha uma dúvida e que eu não estava encontrando a resposta, mas eu tinha a plena convicção, a plena certeza de que se eu insistisse na leitura, no estudo, fatalmente eu iria encontrar essa resposta, né, Então, meu grande amigo, essa é a minha trajetória dentro do Espiritismo. Isso. Aí depois que eu entrei no Espiritismo, não o larguei mais, eu estou até agora, e que para mim é uma grande felicidade. Bom, para quem não conhece, o Milton foi presidente aqui da Federação durante 6 anos, é isso? Durante 6 anos foi o antecessor da nossa querida Marluce, né? E fez um trabalho também muito dinâmico aqui na Federação. Nos trouxe assim, uma dinâmica nova, né? Porque a gente sabe que com o passar do tempo a gente vai se acomodando um pouco e é preciso que venha essa força nova para dinamizar novamente, né, aquele segmento em que a gente está. Eu tive a felicidade de estar com ele, né, nessa batalha, nessa luta. E o Milton também tem experiência, também é orador espírita, e ele também já esteve em outras casas espíritas, né, como o próprio Gui, né, que é do seu coração, que eu sei, é o Grupo União Espírita, que é a segunda casa mais antiga do estado de Alagoas, né, e tem essa bagagem enriquecedora, como mais um dos seguidores do ensinamento de Kardec, que é a difusão da doutrina dos espíritos, né? Então,
Milton, nós vamos passar para o Márcio Eduardo, que já tem algumas perguntas dos ouvintes, né? Então, ainda não temos. Na hora que você tiver, você passa para nós. Mas é assim, a nossa convivência, a minha convivência com o Milton é interessante, que começou antes da gente se conhecer. E depois eu vim saber que ele foi companheiro de estudos, né, do meu irmão, Helenildo, né? Estudaram juntos em algum ponto. E nós, dentro da doutrina espírita, nós temos uma orientação de que o espírita ame, né, para nos amarmos, procurarmos nos conhecer, nos amarmos e nos instruirmos. Muita gente tem essa visão do instruir, a instrução de escola, de faculdade, de tal. Mas o verdadeiro sentido é nós nos instruirmos dentro da proposta espírita, né? Então, você vai trazer o tema, gostaria que você mesmo anunciasse, né? E nós vamos iniciar você pode fazer um relato do seu próprio tema, né? Para que os ouvintes, os que estão conosco, possam bem entender e formular suas perguntas. Muito bem, Divanildo. A proposta da tarde de hoje é nós fazermos uma espécie de uma reflexão, já que nós estamos no início de um ano novo. E esta reflexão, pelo menos, era as questões que eu estava desde o princípio do ano minhocando, ou seja, refletindo comigo mesmo, era justamente conversar sobre o novo ano, partindo do princípio que quando nós chegamos na véspera do ano novo, muita gente faz um monte de promessas. Exato. E que naquela maioria das vezes as promessas não se cumprem porque falta justamente a vontade de querer colocá-las em prática, né? E elas passam simplesmente como se fossem simplesmente palavras ao vento até chegar ao ano seguinte, quando as nossas promessas serão colocadas, né? E então nós começamos a pensar, poxa gente, é um ano novo, mas é um ano novo, por que nós não transformarmos em um novo ano? Ou seja, nós pegarmos um ano novo e a partir daí nós procurarmos colocar algumas metas, algumas coisas para as nossas próprias vidas e correr atrás delas para que a partir daí nós possamos fazer a nossa própria melhoria nesta nossa caminhada. Ou seja, transformando um ano novo em um novo ano. Então a questão era essa. E aí nós começamos também a pensar o seguinte, é que, olha, se a proposta é fazer um novo ano, então esse novo ano tem que ter alguma diretriz, ela tem que ter algum norte para seguir. E como o espírito não podia ser diferente, né, Divanildo? Exato. O norte teria que ser o próprio Mestre Jesus Cristo. É por isso que quando o Márcio perguntou, Milton, qual será diga aí um tema para a gente conversar. Eu digo, olha, Márcio, está tão fluido aqui que eu não sei nem como dizer um tema. Aí escapou, né? Então vamos conversar, vamos refletir sobre reflexões de Ano Novo e Jesus. Porque eu não consigo entender que nós possamos fazer algo de novo a nível comportamental, que é o que nós estamos fazendo, se nós não tivermos esse olhar voltado para Jesus, até mesmo para entender quem realmente é o Mestre, quem é Jesus o Cristo. E aí, Divanildo, quando nós começamos a refletir a este respeito, aí cai-me nas mãos, eu não diria quase que como por encanto, uma página do Velho Testamento que eu acho extraordinária, sabe? Eclesiastes. E lá nós observamos que os sons harmoniosos dos versos que compõem os Eclesiastes, eles encantam as páginas do Velho Testamento, alertando o ser humano para as responsabilidades dos seus próprios atos. E eu até copiei porque eu acho fantástico esse trecho. Aí ele diz, tudo tem seu tempo determinado. Há tempo para nascer
e há tempo de morrer. Há tempo de plantar e há tempo de colher. Há tempo de chorar e há tempo de sorrir. Há tempo de espalhar pedras e há tempo de recolher pedras. Há tempo de falar e há tempo de silenciar. Quando nós olhamos estes versos dos Eclesiastes, nós chegamos à conclusão que aí tem duas coisas interessantes que nos saltam aos olhos. A primeira é que ele nos põe caminhos, ele nos dá opção para nós decidirmos para qual lado nós vamos seguir. São caminhos. E o segundo também é que deixa transparecer para nós que estes caminhos, eles só poderão ser devidamente escolhidos à medida que nós atinjamos um nível de consciência tal que nos permita optar por qual caminho seguir. E para isso, de certa forma, demanda tempo. Por isso é que há tempo para tudo, como ele muito bem coloca. E nessa questão que nós estamos observando do tempo, do nível de consciência, nós observamos também o seguinte, é que quando nós temos um nível de consciência muito pequeno, lá na base, lá na origem, o nosso poder de escolha é quase nenhum. Como ele é quase nenhum, nós não podemos optar por nada. E aí nós ficamos sujeitos justamente àquilo que nós chamamos determinismo da própria natureza, das próprias circunstâncias. Que como a natureza, as circunstâncias acontecem independente da nossa vontade, e nós somos envolvidos por ela, e elas sempre se realizam, nós dizemos que isso são os chamados determinismos da lei. E à medida que o nível de consciência das pessoas lá vai avançando, nós vamos só aumentando a nossa capacidade de escolha. E aí é quando surge justamente o que chamamos de livre-arbítrio. Faço ou não faço, quero ou não quero, vou ou não vou. Se o primeiro, o determinismo, ele é básico, né? Lá nas camadas menos evoluídas, no outra ponta desse sistema, as pessoas vão melhorando à medida que eles vão aumentando o seu nível de consciência. E aí eu entendo que esse nível de consciência do acordar, também, o entendimento do que é Jesus, passa justamente por isso, sabe? Exato. Esse ponto é fundamental, que a gente não tire o foco, porque a gente muitas vezes tem essa impressão de que a gente pode tudo, de que as coisas são criações nossas, né? De que nós, até em alguns momentos, a gente esquece comparar o Criador. Sem dúvida. Mas quando a gente para refletir, a gente vê que está exatamente repetindo ou tentando alcançar esses ensinamentos que Jesus nos dá. Então, quando a gente toma uma decisão, a gente toma uma decisão baseada já no conhecimento que nós temos, né? Na caminhada que nós já demos. Né? Eu vou fazer isso, e quando a gente tem aquela segurança, é preciso que a gente agradeça nesse momento, porque o mestre já nos orientou a esse respeito há um tempo, né, bastante, um tanto quanto longo para o nosso entendimento aqui, no aqui e agora. Né? E nós já vivenciamos essas ocasiões, e agora nós estamos pondo em prática, foi um passo adiante que nós demos. Então, essa coisa da reflexão, da tomada de atitudes, é simplesmente a continuação da caminhada. É um passo adiante, né? Então, é claro que os anos que se sucedem foram uma divisão do tempo que o homem fez, mas serve exatamente para isso, para que a gente pare, faça essa reflexão e tome novas atitudes para não continuar no mesmo. Né? Então, Milton, nós agora sim vamos iniciar, né, as perguntas com os nossos ouvintes, que já temos, né, a pergunta, e a primeira pergunta vem da nossa irmã Clarice, né, que se declara evangélica e é aqui da cidade de Maceió. Muito boa tarde, Clarice, muito obrigado por sua participação no programa.
E ela pergunta o seguinte: como devemos entender reflexão para o ano novo com Jesus? Ainda não estamos com ele em toda a sua plenitude. O que fazer para ter o Cristo vivo dentro de nossos corações? Como mudar nossa conduta moral, uma conduta evangelizadora com Jesus, não apenas só falando, e sim fazendo? Esse é o nosso grande desafio, né? E eu volto novamente àquela temática que falamos no anterior, da questão do nosso acordar, do nosso nível de consciência, que é tão complicado para todos nós. Nós entendemos que nós seres humanos, nessa questão de nível de consciência de acordar, eu estava até lendo um autor recentemente, e esse autor, ele entendia esse nosso nível de consciência ele dividia em 3 partes, em 3 etapas que saía de um princípio e até ao final. E ele nos dizia que o primeiro ponto do acordar é o que ele chamou de consciência de sono. O que seria consciência de sono? Seria aquelas pessoas que estão, como diríamos, no estado puramente fisiológico, em que ele só se preocupa apenas com beber, com comer, com dormir, que só está preocupado com aquilo que mexe com seus órgãos de sentidos, que não existe nada além disso. Então, para ele, tudo se resume à satisfação das suas necessidades. É o chamado homem fisiológico. E aí nós começamos a perceber que existe muita gente ainda no nosso meio, nesse meio, né? Então a turma, colocando para o extremismo, aquela turma muito voltada só para as festas, para as farras, para as brincadeiras, né? E não está preocupado que existe algo muito maior da qual precisamos caminhar. O segundo ponto que esse autor coloca é o que ele chamou de consciência desperta. E o que seria a consciência desperta? Seria aquela pessoa que faz o que o anterior fazia, mas ele já percebe que falta ali algo. Ele já começa a se incomodar, porque percebe que a vida não é só isso que se vê. A vida é algo mais, algo mais. Que eu creio que é neste patamar em que se encontra uma boa parte das pessoas. E, finalmente, o autor coloca aquilo que ele chamou do nível de consciência de si mesmo. É o indivíduo que está já profundamente acordado de quem realmente ele é, de qual é o seu papel aqui neste planeta e o que é que depende dele. E que nós chamamos de o chamado ser integral. E aí tem as suas gradações, que eu creio que é justamente nessa questão da consciência de si mesmo que se encontra a grande maioria de todos nós. Numa condição mais extremada, seria aqueles que nós chamaríamos dos grandes humanistas. Aí nós vemos as pessoas que são altruístas, onde o que interessa para ela é fazer muito mais pelos outros do que para si mesmo. Para si mesmo. E aí, neste ponto, nós observamos muito bem que, na minha ótica, quem melhor exemplificou esta questão da consciência de si mesmo, do ser integral, do ser cósmico, foi justamente Paulo de Tarso. Aí vem, por que nós dizemos isso? Porque Paulo de Tarso, nas suas andanças, no seu trabalho todo que ele desenvolveu, houve um momento em que ele disse, veja que interessante, veja que ele disse: eu morro todos os dias, mas é por isso que eu vivo. Mas já não sou eu quem vive, mas sim o Cristo que vive em mim. Quando ele dizia eu morro todos os dias, ele queria dizer que morria para aqueles hábitos, comportamentos, de certa forma, que ele já reconhecia como hábitos equivocados, que ele não iria fazer mais. Mas quando ele diz, é por isso que eu vivo, é porque ele vivia em função de novos hábitos adquiridos, novos comportamentos. E aí ele complementava, mas já não sou eu quem vive, mas sim o Cristo que vive em mim, porque a ação dele já se confundia
com as lições, com os ensinamentos do próprio Mestre Jesus. Ô Milton, esse questionamento, quando ele diz eu morro todos os dias, é por isso que vivo e tal, é o mesmo pensamento socrático, né? Sim. Aqui do só sei que nada sei. Né? Perfeitamente. É aquela coisa, eu tenho um conhecimento, mas eu me esbarro sempre com coisas novas. Né? E por isso é que eu sei que nada sei. Eu sabia até ali, achava que sabia tudo. E quando vem esse novo conhecimento, né, essa nova revelação, é que eu acordo para isso. Aí é por isso que eu vivo. Né? Então, ele tem uma outra frase interessante que é interessante, que ele dizia que é a morte do homem velho para o nascimento do homem novo em espírito e verdade. Veja, ele saiu de uma condição e foi para uma outra condição. Agora, só que para poder fazer esta caminhada evolutiva, todos nós, precisa de quê? De muita vontade, claro. de ter o nível de consciência acordado, de que precisa mudar, de que precisa caminhar. E isso, de certa forma, exige boa vontade e perseverança. Como nós podemos entender que é o despertar de uma nova consciência. É o nascimento justamente de um novo ser. Então eu creio que todos nós, sem exceção, estamos nesta caminhada. Mas precisamos fazer o nosso próprio esforço no sentido de fazer uma mudança salutar. E aí nós fechamos essa observação dizendo que a forma como Paulo se comportava, nós podemos dizer que ele era um ser crístico. Por que ser crístico? Porque o seu comportamento praticamente se identificava com as lições e com os ensinamentos do Mestre Jesus. A proposta para todos nós é nos transformarmos um dia em seres crísticos. Eu queria acrescentar para a nossa querida Clarice, né, só fechando, querida, que nós não temos o Cristo integralmente dentro de nós, é verdade. Mas vejamos a nossa pequena caminhada ainda, mesmo que seja durante tanto tempo, né? Nós ainda estamos numa condição de que não podemos entender integralmente o Cristo, o pensamento do Cristo. Ele mesmo disse isso, que tinha mais coisas para nos revelar, mas nós não iríamos suportar. Até dizendo, não disse nem que nós não iríamos compreender, disse que não iríamos suportar. Então, minha querida, como é que nós podemos evangelizar, como é que nós podemos fazer a nossa caminhada? Com o que nós temos, com a compreensão que já temos dos ensinamentos do Cristo, a compreensão que nós já temos dos nossos equívocos, e observando o equívoco do nosso irmão, não para que nós possamos impor aos nossos irmãos algo que nós mesmos não temos ainda a condição, né, de cortar em nós. Então, é aquela coisa, você vai, desculpe o exemplo assim um tanto quanto grosseiro, mas você vai à feira hoje em dia, né, com a quantia X, né, o que é que você pode fazer? Trazer simplesmente o que aquela quantia X pode adquirir. Né? Então, se você vai ao seu irmão com a bagagem X, dê tudo o que você tem. Mas você não pode, evidentemente, ultrapassar, né, essa quantia com ele. Mas os ensinamentos de Jesus são maravilhosos. O mínimo que a gente compreende já é o bastante para nós passarmos adiante e, sim, auxiliar os nossos irmãos em caminhada. Nós somos úteis quando nós seguimos, né, esses aconselhamentos de Jesus, nós seguimos as reflexões que a vida nos dá, né, quando a gente já consegue sair, né, do lugar em que estamos, vamos dizer, presos ou paralisados e dar um passo adiante, isso já é o suficiente. Não é necessário que a gente espere ser perfeito para começar a caminhada. Claro, porque com certeza. Iríamos demandar muito, mas muito tempo mesmo, e não iríamos ser perfeitos, porque se não nos movimentarmos, jamais chegaremos a essa perfeição, mesmo que seja a perfeição relativa. Vamos para a nossa segunda pergunta de hoje, que vem do nosso irmão Josimar, de Recife. Boa tarde, Recife. Boa tarde, Josimar.
boa tarde aos nossos vizinhos, né, aqui da capital pernambucana. Ele pergunta o seguinte: Jesus conhecia profundamente o psíquico dos homens, dos humanos. Como seguir seus passos se nem nos interessamos pelos problemas uns dos outros? Aí nós voltamos mais uma vez àquela questão de que nós estávamos falando do acordar de consciência, né? Nós todos estamos em processo evolutivo, porque ninguém retroage. Exato. Nós estamos sempre avançando. O ser humano, ele é mutante por natureza. Há um filósofo do passado, se não me falha, parece que era Heráclito, que ele dizia que nada é permanente exceto a mudança. E que ninguém pode também banhar-se no mesmo rio mais de uma vez. Que se toma banho a primeira vez, a segunda já não é o mesmo rio. Então ele já dizia isso. Então, se pudermos dizer que existe uma coisa que é nossa, é o processo evolutivo. Quer queiramos ou não, nós estamos caminhando para frente. Ou por opção própria, ou impulsionado pelas circunstâncias da vida. Existe aí um autor que eu achei muito interessante, infelizmente eu esqueci o nome dele, que eu poderia dar-lhe os créditos, que ele dizia o seguinte, ele chamou de, acho que era 5 dinâmicas do progresso humano, que era a forma como as pessoas acordam, como as pessoas caminham. Eles diziam que a primeira seria impulsionada pelas circunstâncias da vida. Por exemplo, você está num ponto de ônibus, tem uma poça d'água, passou um ônibus, Paulo e molhou. Foi circunstância. Então pode ser que você esteja em alguma situação que seja algo que lhe dê um abalo, que lhe provoca uma mudança. E a partir daí você começa a ver a vida por outros olhos. As pessoas podem mudar também por uma questão muito básica, muito colocada por aí, que é uma questão de uma ação, de uma lei chamada causa e efeito, ação e reação ou estímulo e resposta. Ou seja, nós fazemos alguma coisa e alguma coisa reage. Alguma coisa reage. Então, essa reação pode ser que provoque em nós uma reflexão que leve a uma mudança. Mas nós também podemos mudar através de um trauma. Acontece um trauma, a gente muda. Podemos mudar também pela ação da caridade, que é extraordinária. Eu já tenho algumas experiências dessa e algumas situações em que eu vivenciei fazendo a caridade, é qualquer coisa de incrível. Quando ao final que você termina o processo por que você passa. Eu tive algum momento em que, após fazer uma ação que foi uma ação muito decisiva em direção do outro, e afinal eu me enchi de uma alegria que eu não sabia de onde vinha. E eu chamei isso de alegria da doação. E eu estava com um grupo, e o grupo que estava comigo também passou por isso. Então, a caridade pode provocar alguma coisa em que haja mudança. E, finalmente, vem a última, que é a mais comum, mas também a mais complicada. As pessoas podem mudar pela dor. Isso. Trauma. Então, pode acontecer algum fato concreto, violento, que pode não ser com você, mas pode ser com alguém próximo ou com alguma coisa que aconteça próximo, que você tome conhecimento, que isso te choque e te faça refletir, e a partir daí você começa a caminhar por novos valores. Ou seja, quer queiramos, quer não, todos nós estamos em processo de mudança. O ideal é que nós todos, sem exceção, imbuídos e conhecendo essa realidade, nós façamos a nossa própria mudança, não sem importar se o outro está mudando ou não. Aí, como colocou o nosso amigo Josimar, né? Como ser bom, como fazer caridade, como fazer as coisas, se o mundo que nós estamos vivenciando é um mundo tão complicado. Então nós vamos ser um estranho no ninho, mas aí é onde vem o processo de mudança, o crescimento é individual. É a partir do individual que nós influenciamos o coletivo. E não o contrário.
Nós não podemos esperar que as pessoas mudem para poder nós mudarmos. Nós temos que inicialmente propiciarmos a nossa própria mudança e, através da nossa mudança, pelo exemplo que nós estamos dando, nós criarmos condições para que o outro também acorde e também faça a sua própria mudança. Mas tem que partir de nós. Há uma frase, sabe, de Emmanuel, para nós fecharmos esse entendimento, que eu acho extraordinária, eu coloco isso para a minha própria vida. Há uma frase que eu ouvi de alguém, quando ele dizia o seguinte, é que o mestre conduz o seu rebanho, o pastor conduz as suas ovelhas, mas são as suas ovelhas que caminham pelos seus próprios pés. Então hoje nós temos o Cristo, que é o nosso mestre, que é o nosso modelo e guia, mas acontece que nós é que temos que caminhar, é que temos que colocar nas ações do nosso dia a dia as lições, os ensinamentos que Ele nos deu. E a partir daí nós sermos um elemento de transformação desta sociedade que tanto traz de sabor para nós. Exato. E é interessante que o próprio Jesus tocou nesse ponto, né? Quem quiser vir após mim, entre outras coisas, né? Pegue sua cruz e me siga. Né? Quer dizer, nós temos o mestre, temos o pastor, mas, né? Precisamos fazer a ação, pegar essa cruz, né? A construção, né? Que nós fizemos e segui-lo. Então, meu caro Josimar, nós precisamos ver por essa parte que a gente não precisa esperar pelo próximo. É interessante que esse processo, não é, Milton? Nós somos os professores e os alunos. Né? Sim, sem nós dúvida. somos os professores que estão um pouco atrás, mas somos os alunos que estão adiante. E não seria diferente o progresso se não fosse assim. Se todos fossem professores, não existiriam alunos. Se todos fossem alunos, não existiriam professores. E o progresso não se faria. Então, como o Milton falou, né, nós somos seres evolutivos, nós estamos caminhando para algo maior. E para que haja isso, o progresso da Terra, o progresso de todos os orbes, se faz dessa maneira. Né? Alguém sempre está à frente, auxiliando, e alguém sempre está aprendendo e seguindo, e aí é que a coisa modifica, porque parou a inércia, né? Acabou a inércia, acabou aquela coisa de ninguém auxiliar ninguém, ou ninguém defender ninguém, ou ninguém fazer nada por ninguém. Até quando alguém nos prejudica, é uma lição que fica, é um aprendizado. Nós ficamos contrariados, é claro, mas precisamos ver o que nós aprendemos com essa lição, com esse ponto. Né? Então, a partir daí, nós precisamos realmente estar atentos, né, para o progresso do próprio orbe. Temos mais uma pergunta aqui, do nosso irmão Abelardo, também aqui de Maceió. Ele diz, ele pergunta: sei que somos espíritos imperfeitos, mas os senhores não acham que já está passando da hora de se atender ao chamado de Jesus para o trabalho da seara? Eu também acho, meu amigo. Me dá também uma angústia incrível, sabe? Quando nós verificamos, estamos profundamente conscientes de que precisamos mudar para melhor, mas acontece que a gente percebe que o meio em que nós estamos está muito devagar, não acompanha o nosso nível de ideias. E isso realmente dá uma certa angústia, né? Dá uma certa ansiedade. Mas precisamos ter paciência. Na linha de pensamento do que Divanildo colocou há pouco, né? Nós temos a colocação de Jesus, quando Jesus dizia que ele não veio para os sãos. Exato. Ele não veio para os sãos. Ele veio para quem? Ele veio para os doentes, né? Não vem para os sãos, em especial para os doentes da alma, ou os chamados analfabetos espirituais, né, Divanildo? Ele veio para isso. Ele veio para colocar uma nova proposta em um mundo profundamente materializado, mas uma proposta espiritual, que é um desafio extraordinário, o que não é fácil. Se Jesus é o nosso modelo e é o nosso guia, conforme está colocado na pergunta e consequente resposta 625 do Livro dos Espíritos,
nós devemos nos mirarmos dele. Ou seja, ao invés de ficarmos ansiosos porque a resposta que precisavam ter da própria sociedade fosse aquela que nós queríamos, e não é. Exato. Mas aí insistirmos com a nossa ação para que contribuamos, para que nós sejamos os agentes de mudança. Milton, é interessante também, eu queria colocar aqui, que quando eu iniciei na doutrina espírita, né, quando eu me iniciei um pouco mais tarde, né, do que você e do que outros companheiros, né, eu fiquei assim maravilhado, né, com os ensinamentos da doutrina espírita. Eu vinha de algo assim quase inócuo a respeito de religião, apesar de professar, né, a religião católica à época, mas era aquela coisa vaga, né? Não. E eu fiquei maravilhado, e aquilo eu quis colocar em prática, principalmente dentro da minha família, né? E as minhas filhas da minha segunda união ainda estavam entrando na adolescência, eram jovenzinhos entrando na adolescência, e eu, através do Evangelho no Lar, né, eu queria colocar todo mundo obrigatoriamente, né? Eu não instruía a minha família primeiro para poder fazer, simplesmente pedir no centro, né, que alguém fosse implantar o Evangelho no nosso lar, e reunia a família, e as minhas filhas reagiam, né, de uma maneira totalmente contrária àquilo que eu estava querendo. Inclusive, na hora, uma olhava para a outra, explodiam na gargalhada, né, que me contrariava profundamente. E eu ainda quis, né, estava tão envolvido, né, que eu ainda quis, olha, vocês vão ter que fazer, vão ter que obedecer, vão ter que se comportar, né? E depois, calmamente, eu parei e refleti, não é o momento delas ainda. Ainda não estão preparadas para isso, ainda não têm essa boa vontade para entender. Então é assim também com os ensinamentos de Jesus, né? Às vezes, por mais que a gente conscientize a pessoa diz, tudo bem, eu entendi, mas não dá para mim. Eu tenho uma pessoa minha, próxima a mim, diz, olha, eu acho lindo essas ações que vocês fazem, vocês espíritas fazem, de caridade, de juntar, de ir ao encontro do outro, mas eu não estou pronto ainda para isso. Quer dizer, me dói um pouco, mas o que podemos fazer? Né? Não podemos pegar aquela pessoa e dizer assim, simplesmente, você vai fazer para aprender. Se nós não o conscientizarmos, né, ele jamais irá pelos próprios pés dele. Pode até atender amigavelmente ao nosso apelo, pode até nós termos uma ascendência moral sobre ele e subjugá-lo naquele momento para que ele faça, mas ele não está fazendo de coração. Há um detalhe também interessante que você estava começando a me lembrar muito também aqui, Ivanildo, que é o seguinte, mesmo eu com o conhecimento que a leitura espírita me proporciona, havia alguns momentos que eu questionava, sabe? Puxa, gente, é tão difícil, é tão complicado esse processo de crescimento, porque nós não conhecemos a verdade, não conhecemos como é que estão as coisas. Não seria mais fácil para todos nós se nós tivéssemos conhecimento das coisas, para a partir daí nós nos precavermos com relação a ela, porque sabendo das coisas, a gente poderia se administrar melhor. Exatamente. Aí, com esse pensamento, eu vou no Livro dos Espíritos, e eu vejo lá interessante, questão 628 do Livro dos Espíritos, e nós percebemos que Allan Kardec, ele estava também com esse tipo de inquietação com ele. Como? Eu poderia, se eu soubesse com antecedência, eu poderia me organizar melhor. Aí ele pergunta aos seus orientadores, por que a verdade não foi posta ao alcance de toda a gente? Aí vem a resposta dos orientadores de Kardec. Ele diz, importa que cada coisa venha a seu tempo. A verdade é como a luz. O homem precisa habituar-se a ela pouco a pouco. Do contrário, fica deslumbrado. Então é como você disse, cada coisa no seu tempo. Não é? Cada coisa tem seu tempo certo, como colocava muito bem o Eclesiastes. Isso. Se porventura o Mestre Jesus, com a grandeza espiritual que ele era, ele tivesse colocado a verdade há 2015 anos atrás para uma cultura incipiente,
porque aquelas pessoas não tinham desenvolvimento nem intelectual, nem moral para poder absorver a mensagem do Mestre. Principalmente moral, né? E se ele dissesse naquela época as verdades que ele trazia com ele, as pessoas iriam ficar deslumbradas. A mensagem seria totalmente desperdiçada. Exato. Ou seja, Jesus falou muita coisa, mas falou veladamente, através de historietas, parábolas e outros utensílios, instrumentos didáticos que ele sabiamente utilizou-se. Porque teria que dar tempo ao tempo à humanidade para um dia ela começar a absorver esses conhecimentos. Esses conhecimentos, exatamente, Milton, é isso. Temos mais uma pergunta aqui da nossa querida Lilian, de São Paulo. Muito obrigado, Lilian. Também obrigado aliás, desculpem. Antes é da Silvia, de Petrópolis, do Rio de Janeiro. Muito obrigado, Silvia. Muito obrigado e boa tarde, Petrópolis. E boa tarde, nosso Abelardo, né? Nós esquecemos de cumprimentá-lo. A Silvia pergunta o seguinte: se realmente semeasse o verdadeiro amor, o planeta não estaria em uma fase mais serena de transição? Não entendi o que ela disse aí. É Silvia, de Petrópolis. Sim. Ela pergunta assim: se realmente semeassem o verdadeiro amor, o planeta não estaria em uma fase mais serena de transição? Sem dúvida nenhuma, né? Com certeza. Essa pergunta da Silvia, ela me faz refletir sobre uma coisa que vinha, de certa forma, me incomodando um pouco no passado, e eu comecei a ler a esse respeito, que é a questão do papel das religiões. Uhum. As religiões têm uma influência muito grande no seio das pessoas. Você vê que ao longo da história da humanidade, as religiões sempre foram um peso significativo na formação cultural, no entendimento, do aclaramento de mentes. Se porventura os ensinamentos de Jesus eles tivessem tido uma continuidade, como foi dada pelos cristãos primitivos, com certeza hoje a humanidade estaria numa outra situação, como bem colocou a nossa amiga Silvia de São Paulo, de Petrópolis, né? Rio de Janeiro, né? Mas infelizmente nós perdemos essa grande oportunidade, porque logo após o desenlace, o sacrifício e morte de Jesus, os cristãos primitivos continuaram a pregar na forma como foi ensinado pelo Mestre Jesus. E eles foram profundamente perseguidos, torturados nas arenas, mortos pelos gladiadores, e tiveram que se refugiarem nas catacumbas. Mas acontece que, apesar desta perseguição, a mensagem do Cristo ela ampliou-se muito. Ampliou-se tanto que houve um momento em que o Império Romano resolveu transformar a doutrina do Cristo na religião oficial do Império Romano. Imperador Constantino, né? Império Romano. 312, o Édito de Milão. Aí, com o Édito de Milão, justamente a doutrina do Cristo transformou-se. Com isto, começou a haver já algumas distorções. Porque começou a haver alguns enxertos. A partir daí, como eu diria, os templos pagãos, que eram templos magníficos na época, né? E eles foram proibidos de continuarem com a sua ação, porque agora havia uma religião oficial. Foi dada a condição dessa religião oficial assumir esses espaços que estavam ali colocados. Isso. E de repente a doutrina do Cristo começou a ser colocada dentro de espaços que nunca ele imaginou que fosse, dos grandes templos. E aí começou a surgir as grandes catedrais. E aí começamos também a fugir das lições colocadas pelos cristãos primitivos. Hoje, eu diria que há um resgate,
há uma necessidade de haver um resgate das lições como foi colocadas no princípio. Exato. Porque ao longo do tempo houve muito desvirtuamento. Então o fato de hoje estarmos com tantas dificuldades ainda de exercitarmos o amor, como bem coloca a nossa amiga Silvia, tem muito a ver com esse processo educativo por qual a humanidade passou até os dias de hoje. Meu amigo Divanildo e minha amiga Silvia, estamos no reaprendizado. Isso. E vamos chegar lá, se Deus quiser. Estamos correndo, né, agora contra o relógio, e vamos à última pergunta, não é isso, Márcio? A última pergunta do programa de hoje, já estamos na hora. Vem da querida Lilian, de São Paulo. Obrigado, Lilian. Boa tarde, São Paulo. Ela faz uma colocação e depois faz a sua pergunta. O Sermão da Montanha, considerado a Carta Magna dos Direitos Humanos, é um desafio de não violência próprio para esta época, assim como foi para aquela em que ele o enunciou. Os que ouviram jamais desimpregnaram de sua magia incomparável. O Sermão da Montanha é um desafio ao orgulho e à vaidade? Sem sombra de dúvida, né? Ele bate de frente com o desafio, com o orgulho, com a vaidade. A doutrina do Espírito, né, o livro dos Espíritos, já fala sobre isso. Qual é o maior dos males, o maior dos vícios, né? Exato. E ele fala que é o egoísmo e tudo o que sucede a partir do egoísmo. O Sermão da Montanha é uma coisa simplesmente extraordinária. Eu acho interessante, sabe, Divanildo e Lilian, né? É que na maneira como nós fomos criados, quase que nós não damos valor a esta carta magna da paz, que é o Sermão da Montanha, porque nós valorizamos outra coisa, porque não valorizamos o ensino moral, como muito bem colocou Jesus. Nós estamos muito voltados para as chamadas exterioridades. São as coisas exteriores, não são as coisas interiores. E o Sermão da Montanha fala de quê? Ele fala de coisas interiores, da mudança interna, de reforma íntima. É tão extraordinário o Sermão da Montanha que Jesus, antes de ir até o monte que quase ninguém conhece, quando foi que se deu o Sermão da Montanha? Ninguém conhece. Quase ninguém. Aí nós temos um autor espiritualista que ele cita, que é o Carum Ati. Carum Ati, este monte. E aí vem que Jesus, antes de ir para o monte fazer o seu sermão, ele passou 3 dias em plena meditação nos arredores, no deserto. Ora, Jesus, em meditação, em concentração, ele estava em ligação direta com o Pai. Por quê? Porque ele sempre dizia: eu e o Pai somos um, porque ele estava sintonizado diretamente. Eu estou no Pai e o Pai está em mim, por causa da sintonia extraordinária, que ele conseguia entrar em contato com ele. E é depois de 3 dias de contato direto de Ivanildo com o Pai que Jesus sai para falar do Sermão da Montanha. Você imagine como este ser, que era um ser extraordinário em termos espirituais, como ele não foi para esse sermão. Quer dizer, ele foi de uma luminosidade extraordinária. E aí ele vai e fala o Sermão da Montanha. Bem-aventurados os humildes. Bem-aventurados os humildes. Esta carta magna é tão extraordinária que o nosso ilustre Mahatma Gandhi, né? Aquele que fez aquela revolução enorme na Índia, né? Da não violência, né? Há um momento em que ele faz uma narrativa dizendo o seguinte: é que se porventura se perdesse, extraviasse todos os livros sagrados de todas as religiões e só escapasse o Sermão da Montanha, a humanidade estaria salva. Tal o teor contido nesta carta magna.
É uma pena ainda que o ser humano como um todo, as religiões como um todo, ainda não se volte para o conteúdo do Sermão da Montanha, que é qualquer coisa de extraordinário. Eu acho, assim, eu considero, eu acho que também as pessoas que pararam mais profundamente no Sermão da Montanha, que ele é um arremate de todos esses ensinamentos de Jesus, desse pensamento de Deus, né? Dessa inteligência que é Deus, e da qual Jesus se envolvia com essa sintonia, né? É esse arremate justamente dessa não violência, mas de todos, acho que foi no final, né, da sua estada entre nós, que ele já estava se despedindo, vamos dizer assim, né? Já estava colocando as devidas coisas nas últimas horas. Ele deu essa orientação, que Jesus era bem, é claro que ele estava bem sintonizado com a humanidade, sabia perfeitamente das nossas dificuldades e o que nós iríamos em futuro também, né, enfrentarmos e como nós iríamos enfrentar. Então ele coloca esse Sermão da Montanha realmente como esse tesouro. Né? Olhem, parem, meditem nessas verdades, nesses ensinamentos, que aí vocês, como disse o nosso Gandhi, vocês estarão salvos. Se vocês embarcarem nessa nave, está tudo bem. Sem dúvida, sem dúvida. Então nós chegamos ao final, infelizmente, né, do nosso programa de hoje, como diz os programas atuais, né? Muito gratificantes, nós estamos satisfeitíssimos, né? Como sempre, quando o Milton vem e atende a um convite nosso, a gente já sabe que vem uma boa bagagem aí, vem algo de ensinamentos bons para nós. Então nós queremos agradecer profundamente a todos vocês que estiveram conosco na tarde de hoje. Deixa eu ver aqui, a partir da Clarice, né? Clarice aqui de Maceió, Josimar do Recife, o Abelardo também de Maceió, a Silvia de Petrópolis e a Lilian de São Paulo, que nos brindaram com as suas perguntas, né? E nós estamos muito agradecidos, muito satisfeitos, estamos convidando a todos, né, para uma próxima edição do nosso programa, na próxima quarta-feira, na qual eu já devo estar me despedindo, né, Márcio? Na outra semana volta o nosso querido Leone Soares, para a satisfação de todos, e também para continuar vendo toda a programação da Rádio Brasil Espírita, nosso programa Espiritismo em Foco, também nas terças-feiras, né? E nós vamos devolver a palavra para o Milton para os seus agradecimentos e as suas considerações finais. Bom, estou muito contente por essa troca de ideias que nós tivemos aqui. Fiquei muito feliz também pelas intervenções dos nossos ouvintes, né? Foram maravilhosas, perguntas muito inteligentes e muito interessantes. E nós queremos fechar também aqui a nossa participação, justamente falando um pouquinho sobre a missão de Jesus. A missão de Jesus, pela nossa ótica, ela está delineada justamente numa frase que eu acho extraordinária de Paulo de Tarso. Eu sou um fã de Paulo de Tarso. Acho Paulo de Tarso uma figura extraordinária. E Paulo de Tarso, ele fala justamente da transformação do ser humano, que é a missão de Jesus. Ou seja, ele fala da destinação divina que todos nós somos, já que nós fomos criados pelo Pai. E se nós fomos criados pelo Pai, e se o Pai criado pelo Pai, então nós também temos uma destinação divina. E aí Paulo de Tarso, nessa fala, ele comenta justamente sobre aquilo que nós devemos ser, aonde nós nos devemos nos tornar. E ele diz: você não sabe que é um templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em você? Então eu creio que aí está colocado um desafio para todos nós e sintetizado justamente a missão de Jesus. Porque como Jesus é o modelo e guia da humanidade, e ele disse em certo momento: eu sou a luz do mundo, eu sou o caminho da verdade e da vida, e ninguém irá ao Pai senão por mim. E um novo mandamento eu vos dou, que vos amei
uns aos outros. Que não nos esqueçamos disso e possamos transformar justamente o ano novo que já está terminando o mês de janeiro, né, em um novo ano com a nossa própria transformação. Boa tarde e obrigado a todos. Então, nosso boa tarde final também. Novamente nossos agradecimentos a todos. Um beijo no coração e que Deus nos abençoe a todos.